A Quest, o Felipe Nunes, que também nunca dorme, né? Logo na madrugada, 2 da manhã, para acabar de vez com a intenção desta aqui de dormir antes das 2h30, né? Soltou ali um levantamento que mediu, primeiro, as menções positivas e negativas a cada um dos candidatos. E aí, eu discutindo aqui com o nosso time, porque essas menções, elas são muito impactadas pelo tamanho da militância digital de cada candidato. Então, se o candidato tem uma militância digital muito aguerrida, é óbvio que ele vai conseguir equilibrar melhor o jogo do que alguém que não tem militância digital nenhuma. Então, a Quest teve a questão dessas menções positivas e negativas de cada um dos candidatos, mas trouxe também o que viralizou, as palavras, os termos que viralizaram em cada bloco. E isso dá pra gente uma pista muito mais interessante do como você que está em casa reagiu a cada um dos blocos do debate de ontem. Vamos dar uma olhada aqui? Ele vem aqui, Biazinha, ou ele vai na tela? Ah, ele vem aqui? Ou ele vai ali? Edu, fala pra mim. Ah, ele vem aqui. Maravilhoso. Gente, tá aqui, olha. Isso aqui é o primeiro bloco. Primeiro, né, o que acontece? É o bloco em que tem o embate entre Lula e Bolsonaro nos direitos de resposta. Isso aqui é uma nuvem, né, de análise, o que significa que quanto mais menções, mais citado, mais importante no direcionamento do debate, maior ela está posicionada aqui. E aí você vê, ó, direito de resposta é de longe o termo mais mencionado. Por quê? Porque isso aqui mostra... são os dois líderes das pesquisas se enfrentando indiretamente. Bolsonaro chegou a citar o assassinato de Celso Daniel. Você vai ver que isso está aqui, ó, também, ó. Aqui, essa primeira frase é do Lula, né, dizendo que o povo vai mandar Bolsonaro para casa. O assassinato de Celso Daniel foi mencionado pelo presidente. E aí é importante, né, a polícia, a justiça, o Ministério Público concluíram que o crime foi crime comum, não teve participação política. Se quiser, dê seu Google, é só para a gente ficar com a informação correta aqui, mas foi mencionado. Nesse momento, Lula sobe bastante o tom e fala: você tem a respeito porque ele era meu amigo, eu fui até Fernando Henrique Cardoso pedir à Polícia Federal na investigação. Tem a respeito. E aí Lula volta e fala: eu sinto vergonha porque de que o presidente venha e se posicione nesses termos e que a gente não consiga dizer para o povo o que a gente quer fazer com o país. Aí vem aqui, ó, Bolsonaro e o número do presidente. Até, ó, faça sua colinha, né? E descubra se o candidato que você quer votar realmente está no seu estado. Muita gente no Rio de Janeiro foi votar no Eduardo Bolsonaro, que era candidato em São Paulo, e depois foi dizer que a urna é que estava errada. Não é, né? Faz a sua colinha, até porque o número do Bolsonaro mudou. Tá aqui, ó, sigilo de 100 anos também, tá, tudo isso tá relacionado ao embate de direito de resposta. Até aqui, o Lula criticando, né, que Bolsonaro diz que não tem corrupção, mas porque ele coloca sigilo de 100 anos em tudo que envolve a família dele. O presidente disse que não tem. Tem 3 dias, ou seja, quanto falta para a eleição, e aqui Bolsonaro de novo mencionado. O direito de resposta já conversamos, isso aqui foi muito engraçado. Achando você nervoso. O que é isso? O Ciro Gomes decidiu abrir o debate chamando o Lula. E o Lula vai assim, eles têm uma relação, gente, de décadas. E, bom, vocês acompanham o jornal, vocês sabem, né? O Ciro está tendo muita dificuldade em manter com ele uma centro-esquerda que é base do Ciro há muito tempo, porque ele optou por tratar Lula e Bolsonaro como dois lados de uma mesma moeda, o que causou reações. Então, o Lula vai numa postura de muito olho no olho. Depois, se você quiser rever para essa imagem, a linguagem corporal é muito forte. E o Ciro... ele dá uma tremida mesmo. Ele era a primeira pergunta do debate, ele foi para cima daquele homem que é um dos padrinhos dele na política, e aí o Lula explora: ô Ciro, eu tô achando você nervoso. E isso viraliza. Medo de ir pro inferno, gente, é que é a primeira participação do Padre Kelman, que é justo com a Soraya Tronic. E ela pergunta se ele não tem medo de ir pro inferno.
para o Bolsonaro, tem também, de novo, relação com o presidente. Então, você veja aqui a disputa Lula-Bolsonaro nos direitos de resposta e prevalência de temas levantados pelo presidente, 2 menções aqui a temas levantados pelo Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, já o Padre Kelman mostrando que ia viralizar com a Soraya Tronic perguntando se ele não tinha medo de ir para o inferno. Deixa eu trazer rapidinho o pessoal aqui, só para fazer uma análise desse primeiro bloco, e aí, mas deixa eu ver, Yuri ou Leandro? Edu, quem levanta a mão aí primeiro? Yuri Pita, vem para cá. Eu não levantei a mão, eu só sorri com o teu sorteio. Problema seu, eu não estava vendo. Certo. Ô, Yuri, rapidamente Problema não, aí, solução, por favor. Uma análise dessa nuvem aí de temas. Não, eu vou usar o que eu ouvi de pessoas aliadas da equipe de Simone Tebet, do marqueteiro dela, Felipe Soltello, que esse primeiro bloco foi o bloco, na avaliação dele, que determinou ali, marcante do que seria o debate. Por ter esse excesso de direitos de resposta e ser marcado ali por um ambiente muito hostil, virulento, que culminou no segundo bloco com aquele momento de maior rispidez no enfrentamento entre o Padre Kelman e Lula, que alguns chegaram a me descrever como jogador brasileiro reagindo a um zagueiro catimbeiro argentino dando cotovelada. Mas toda essa questão do direito de resposta deixou muito claro que seria um debate muito duro, muito agressivo, com muita contundência em direção ao ex-presidente Lula e muito do que você já trouxe, e que principalmente a Renata Agostini trouxe, de que essa agressividade por parte do presidente Jair Bolsonaro teria que ter uma dosagem, uma calibragem correta, porque a gente já falou algumas vezes isso para o espectador do 360. Você tem que ser contundente, você tem que ser assertivo, mas você não pode ser agressivo, não pode ser violento, que isso também causa mal-estar em quem está vendo. E a própria preocupação da Rede Globo de que pudesse descambar para que na televisão ficaria um produto ruim, inclusive, a gente não pode esquecer que debate é importante para os candidatos, mas é importante também como produto a ser assistido pelo espectador. Essa preocupação apareceu no primeiro bloco e deu no que deu no segundo. Querido, vamos dar uma olhada no segundo bloco, já que o Yuri está dizendo aí deu no que deu? Olha aí, gente, de novo, né? Você vê o potencial viral do cidadão. E aí, por que eu falei que isso aqui nos ajuda, né? Porque você consegue entender melhor como estava a recepção das pessoas. De novo, a ofensa não, né? A resposta da Soraya à provocação do Padre Kelman no segundo bloco, né? Seguiu ali sendo a coisa mais mencionada. Ela disse que ele é um padre de festa junina, que ele parece um padre de festa junina, porque ele, de novo, né? Ele não tem ordenamento na Igreja Ortodoxa do Brasil, muito menos na Igreja Católica Apostólica Romana. O termo cabo eleitoral, cotas raciais, tudo isso estava relacionado a essa coisa do Padre Kelman, porque ele foi instado a falar sobre a lei de cotas, né? R$600 é o Auxílio Brasil, 350 anos de escravidão, isso aqui foi Lula, perdão. Lei de cotas é o embate entre Lula e Luiz Felipe Dávila, no qual Luiz Felipe Dávila vai com aquela coisa, né? Oi, eu sou novo, vim aqui pregar a palavra do Estado mínimo. E aí o Lula fala, olha, se você não sabe, cotas é uma resposta do Estado a 350 anos de escravidão, né? É o pagamento de uma dívida, E aí, esses são os temas centrais. Já é o embate entre Lula e Luiz Felipe Dávila, e esse foi um dos melhores momentos de Lula também, né? Na avaliação das pesquisas qualitativas. E aqui, de novo, o Padre Kelman. Veja que aqui isso vem após a intervenção que a Renata fala que houve da campanha do Bolsonaro e o presidente viraliza menos neste segundo bloco, porque não teve um embate com Lula. Lula teve esse momento com Luiz Felipe Dávila pregando a palavra do novo pelo Estado mínimo e ali a Soraya se referindo ao Padre Kelman como padre de festa junina. De novo, ele não tem ordenamento na Igreja Ortodoxa do Brasil, nem na Católica Apostólica Romana. Vamos dar uma olhada no terceiro bloco para ver o que é que foi mais citado no terceiro bloco. Aí já é aquela coisa, né, gente? Aqui você vê que o Padre Kelman, ele já é praticamente tudo dele. Padre fake,
candidato padre, porque aí é no momento em que a Soraya Tronic, né, isso passa a viralizar bastante, que a Soraya Tronic vai convidá-lo para falar, e ela diz, candidato Kelson, aí ele grita, Kelmon, aí ela fala, Kelvin, aí ele, Kelmon, aí ela fala, candidato padre. Aí viralizou, tá aqui, veja que é padre fake, candidato padre, aí grandão aqui, veja que foi muito mencionado, candidato laranja, aí de novo aqui, falso padre, esses são os dois termos mais virais, e aí o William Bonner, que é o apresentador, ele teve que dar um pito, né? Bolsonaro pediu direito de resposta, fantasiado de padre, e Bonner tá tendo que intervir, Bonner... ou seja, as intervenções que ele foi obrigado a fazer. Quando você vê esse bloco 3, e aí eu te disse que isso nos ajuda a entender a análise mais orgânica, né? Você percebe que não tem uma citação positiva aqui ao cara. Padre fake, candidato padre, que é uma ironia, candidato laranja, o que claramente é uma acusação, essa foi feita por Lula, de que ele estava ali, na verdade, era para defender o Bolsonaro e não para representar nada, apresentar nada para o Brasil. Falso padre. Bolsonaro pediu direito de resposta e fantasiado de padre. Aqui você já entende por que o PT diz que esse embate que o time do Bolsonaro está apostando que vai acabar prejudicando pode não levar a nada, porque a figura do Kelmon, né, a forma, a vestimenta, a coisa como ele se apresenta, soou muito caricato. E numa rede com o tamanho da audiência da TV Globo, isso provocou essa reação nas redes sociais. A Renata tá a postos aí? Porque eu queria, como ela trouxe rapidinho, coisa de 30 segundos, fica muito claro, né? Como as pessoas vão formando ali aparece no primeiro, aparece no segundo e já no terceiro já só atributos negativos de cima e embaixo. Exato, né? E esse monitoramento que as campanhas fizeram já mostravam isso, e não à toa o monitoramento das redes sociais espelha essa percepção. Então, é uma imagem que esse suposto padre, né, que Kelmon passou, de tumultuar a conversa, de se mostrar fora do lugar, de ser uma figura inconveniente. Então, uma dúvida que surgiu, primeiro, sobre mesmo essa ligação religiosa dele, sobre, ainda que seja um religioso, né, o papel que ele estava cumprindo ali. Então, ele, como auxiliar de Bolsonaro, estava se prestando a um papel que parecia inadequado. Então, uma imagem negativa, muito ruim, e que, para a campanha do PT, acabou, né, fazendo com que aquele bate-boca entre Lula e ele não causasse danos ao petista. A aposta da campanha de Bolsonaro é que Padre Kelmon ajudaria a minar os atributos positivos de Lula, né? E ele conseguiria, então, ser essa escada para Bolsonaro. Há uma dúvida razoável diante desse diagnóstico que se faz da imagem que ele deixou para as pessoas, se isso, de fato, vai surtir qualquer efeito. Vamos agora ao quarto e último bloco. Tá? Vamos dar uma olhada no quarto e último bloco, onde o tema mais citado nas redes, veja como diminui um pouco, né, a volumagem das palavras, porque, né, a audiência foi diminuindo. Isso, gente, eu recebi os dados aqui internos, tá? Eu vou pegar aqui para vocês. Eu tenho, na reta final, ali perto de 1h20 da manhã, a TV Globo estava dando perto de 19 pontos de audiência, ainda é muita coisa para esse horário. Mas, perto do que tinha, ele iniciou com cerca de 30, né? Isso aqui já faz uma diferença. Então, por que a gente está aqui? Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc? Porque foi um debate em torno da cultura, né? E de como a cultura foi tratada no governo Bolsonaro, Bolsonaro defendendo, criticando a questão da lei Rouanet, e aqui, ó, vetou as leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc falando de Bolsonaro, de novo, direito de resposta, lei Paulo Gustavo, e aqui o estado da senadora Soraya Tronic e da senadora Simone Tebet, candidata a Bolsonaro, falso padre, chega ainda e vetou as duas leis, mais uma referência à gestão de Bolsonaro na cultura. Mas veja que mesmo aqui o Kelmon segue e com um atributo negativo, né, chamado de falso padre. E aqui, de novo, né, mostra que nesse quarto bloco
nos termos mais citados, a fonte é a Quest, acabou que o presidente Jair Bolsonaro preponderou nas menções uma visão crítica à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Para fechar essa análise, vem para cá Leandro Rezende, claro, né? Leandro, fechamento do debate, mas estava lá, Padre Fake continuou aparecendo e críticas à gestão de Bolsonaro na cultura, no momento em que Lula está levando muito artista para o palanque, o que foi inclusive criticado por Bolsonaro. E o ponto da cultura foi destacado, por exemplo, pela campanha do Ciro, né, quando ele fala sobre a Lei Rouanet, com uma outra proposta para a Lei Rouanet, né, destacando a necessidade desse financiamento da cultura brasileira, mas tentando jogar um pouco, apresentar uma outra proposta ali também, né? E a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, as redes sociais, obviamente, lembraram que o presidente Jair Bolsonaro teve ali dificuldades em aceitar essa lei. Isso também foi bastante destacado, depois o diálogo do Bolsonaro com o Kelmo sobre o tema da cultura também.